Você já parou para pensar se o Senhor necessitar trazer um missionário para ir na sua empresa falar sobre ele? Porque você está lá dentro calado. Porque eu passei ali, eu fechei o ciclo nessa igreja avivada 6 anos. E foi aí quando nós nos conhecemos, sim, logo após, através do meu trabalho, que eu amo, que eu sou apaixonado. Ou o que eu quero deixar muito claro para você? Não existe o dualismo entre sagrado e secular. O quão sagrado era tudo que eu estava vivendo dentro da igreja, era também na segunda, terça, quarta-feira. E o AP me contacta, sem me conhecer, querendo conhecer um imóvel. Eu sou empreendedor no ramo imobiliário e eu levo ele para conhecer um imóvel e tudo mais. Nos conectamos, o espírito é o mesmo. Ele com esse coraçãozão de pai, por isso que o Senhor deu esses braços tão grandes para ele, né? Para abraçar muitos filhos. E um homem muito sensível ao Espírito Santo já começou a me acolher. Porque as lutas, elas não param. Claro que eu também tive as minhas lutas dentro da igreja, com homens de Deus que estavam lutando as lutas deles e acaba que muitas vezes respinga no outro, né? O momento de maturidade de cada um. E eu estava num momento muito sensível quando o Senhor nos conectou. E o AP me convida para fazer um trabalho, servir ali na Atos, na área de voluntariado. E aquilo já começa a me impactar. Por quê? Olha novamente a questão de graça e também um X de paternidade afetando a vontade do Senhor sobre mim e sobre nós. Porque o AP começa a depositar tanta confiança em mim e eu viro para ele e falo, por quê? Eu não ando com o Senhor, eu não te sirvo há 10, há 20 anos, eu não fiz nada na sua igreja. E o AP vira para mim e fala o que eu só tinha ouvido em teoria. Você vem plantando muitos anos no mundo espiritual e o Espírito Santo me fala para você colher aqui nesta casa. O Espírito Santo, eu tenho o dom sobrenatural do discernimento de espírito. E ele começa a discernir o que o Senhor estava me falando e a testificar sobre ele fazer parte disso como um homem de Deus mais maduro, um homem de Deus que está implantando o reino através da igreja, da esfera da igreja há décadas, e eu que estava iniciando nisso. Então aquilo para mim foi assim impactante, novamente, muito sobrenatural. Eu falava assim, AP, quando você passa tudo que eu passo, teoria não me convence. Eu preciso ver o que você fala conectado com a verdade que você vive. E quando eu começo a ver isso na sua vida, eu começo a agradecer ao Senhor, porque eu falo para Ele assim, eu não tenho a mínima intenção de servir a igreja pastoreando a partir de um alto envio, mas a partir do reconhecimento do corpo de Cristo e de homens mais maduros que testifiquem o que o Senhor está me falando. Outra vez que eu ouvi a voz audível do Senhor foi trabalhando e o Senhor me disse assim, eu vou te entregar esses condomínios. E na hora, bom capitalista, foi, uau, vou prosperar muito, vou entrar nos condomínios, vou fazer muitas negociações de casa. O Senhor, não, você vai entrar nos condomínios e haverá células nos condomínios e você vai evangelizar os condomínios de dentro para fora, porque condomínio já tem essa função de impedir a entrada de qualquer pessoa, sim, sem autorização. Ou seja, eu entro no condomínio através do meu trabalho, ali eu manifesto Jesus no natural, sobrenatural, e eu consigo que aquela família tenha o interesse de conhecer a Cristo, um estudo bíblico, o início de uma célula, e a partir disso nasceria a Como no Céu. E é tão interessante essa questão de não separar sagrado e secular, ou seja, para um nascido de novo, tudo é sagrado ou profano. Uhum. Que hoje, e então o AP vem, reconhece, a gente anda junto,
ele faz parte da minha ordenação, consagração pastoral e do nascimento da Como no Céu Granja Viana. E no mesmo prédio que é o meu escritório, funciona a igreja no salão de eventos. Você já parou para imaginar que você é missionário onde você está trabalhando? Isso é um ponto bom, porque a gente fala de missionário e todo mundo já pensa, quer ir para a África. Você esteve lá há poucos dias, ok. Quero ir para a Espanha, quero ir para a Indonésia. Mas a pergunta é, você é um missionário lá no teu trabalho? Você é um missionário dentro da tua casa? Afinal de contas, o Senhor disse o seguinte, vocês vão receber poder do alto, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Então não começa na África, começa dentro da tua casa. É muito perigoso acreditar que eu vou conseguir ser um instrumento de Deus lá nos confins da terra, quando eu ainda não aprendi a ser um instrumento de Deus aqui na minha Jerusalém. E é importante você falar sobre isso, porque a igreja trouxe por muitos anos aqui no Brasil essa separação entre aquilo que realmente é secular e aquilo que é sagrado. E a gente tem tentado desconstruir ao longo dos anos. É muito trabalhoso quando você inculca uma cultura na cabeça das pessoas para remover. Sim. E aí só a palavra de Deus e a revelação do Cristo, a remoção do véu dos nossos olhos, da religião que a gente já abordou aqui, mas eu acredito que é importante a gente falar sobre isso, porque se existiria a possibilidade de nascer uma igreja na Granja Viana, em Cotia, que é uma cidade aqui de São Paulo, tudo começaria através do teu trabalho, né? Daquilo que você faz, porque para quem foi salvo, ou tudo é santo ou tudo é profano mesmo. E aí começa um trabalho de reuniões domésticas, células, né? Ali, e culminou numa igreja. Quantos anos para começar a igreja? Quantos anos de célula? Começou as células? Qual foi o período para começar uma igreja? Porque também o Senhor estava numa incubadora, cuidando de tudo, para isso não podia ter o autoenvio, que é um outro ponto que a gente pode também falar aqui. Mas quanto tempo demorou? Entre a primeira vez que o Senhor falou sobre esse projeto dele e me convidou para fazer parte, que é o que a palavra diz, Paulo, né? Nós somos cooperadores de Cristo, foram 10 anos. 10 anos. Foram 10 anos orando especificamente por essa palavra. E claro, não apenas orando. Você sabe qual que é um dos meus maiores temores? Por exemplo, eu passei uma semana em Cabo Verde, servi na igreja local que me convidou, ali, missões e tudo mais. Você já parou para pensar se o Senhor necessitar trazer um missionário para ir na sua empresa falar sobre ele? Porque você está lá dentro calado. Você já parou para pensar, o Senhor tem que mandar um missionário de outro estado, de outro país, vir em uma reunião da sua família, falar de Cristo, porque você não está falando? Esse é um dos meus maiores temores. Porque assim, precisa o Senhor movimentar alguém para falar de Cristo onde eu estou inserido? E a partir disso, a gente começa a construir o quê? O perfume de Cristo. O seu estilo de vida atrai as pessoas para Cristo ou expelem ela? Afastam elas de Cristo? Então, quando as pessoas começam a ver a verdade da palavra, começam a ver o testemunho de Cristo, elas são atraídas. E aí, com os colegas de trabalho, com outros irmãos que começaram a testificar essa palavra do Senhor, começamos com células na empresa, células na minha casa, até que o corpo aumenta e chega o tempo dessa igreja nascer e servir essa cidade. Mas sempre teve na minha consciência, Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Não me deixe de fora dos seus planos para os meus familiares,
para o meu ambiente de trabalho, para o mercado imobiliário. E isso foi queimando no meu coração e gerando propósito. E aí a gente observa essa maturação ministerial na importância de não acontecer um autoenvio. Você citou isso aqui e eu acredito que é um ponto também muito importante, porque a impressão que eu tenho é que nós temos hoje pessoas que carregam o dom, né, do ofício de ser um pastor, de liderar, né, na esfera da igreja, e o que eu percebo é muita gente querendo se auto-enviar, ou então se aproxima de alguém para ser enviado, aí ele é enviado, né, talvez por falta de dom de discernimento ali da liderança, né, da autoridade, porque o princípio de autoridade, toda autoridade emana de Deus. Sim. Então, se ela emana de Deus, ela foi delegada a um homem. E esse homem delega a outros da parte de Deus. Então, ok, aí ele se aproxima de um líder, né, que é um pastor, ou tá é um ministro de Cristo nos 5 ministérios, e ele é ordenado. E depois que ele é ordenado, ele pensa, agora eu não preciso de ninguém mais. Então a gente tem 2 perigos aí. O autoenvio, que é terrível, né, porque ele se intitula e ele vai... eu tenho uma faculdade de teologia, né? Não, eu sou pós-graduado em teologia. Meu filho, a teologia é para nos ensinar a respeito de Deus, da palavra de Deus. Mas isso não faz de ninguém um pastor. Não. Né? E aí a importância de não ser auto-enviado, mas também a importância de se manter debaixo de autoridade. 2 pontos interessantes nisso. Você pode se auto-enviar ou ser um enviado do inimigo, né? Exatamente. Misericórdia. Que é trágico. Então, trágico. Eu amo quando o Provérbios diz, não se perca no seu próprio entendimento. Ou seja, se o Senhor te entregou uma palavra, Ele vai te dar todos os recursos para cumprir. Eu e você, nós só precisamos ser o quê? Fiel à palavra dEle. Então o Senhor deu uma igreja para me acolher, me deu um pastor, me deu um pai para me acolher, para me enviar, para andar junto nessa jornada. O Senhor deu as ovelhas, o Senhor enviou os líderes para compor esse corpo que Ele queria ali. Então, em todo tempo, tudo que o Senhor quer de nós é a boa mordomia. O mordomo é o que faz a gestão, a boa gestão das coisas do seu Senhor. É verdade. Nós somos apenas um bom mordomo. Então, quando a gente coloca o eu no centro, é que a gente começa a manipular. Entenda, você tem uma palavra do Senhor, mas você pode querer manipular com a força do seu braço. E aí é onde dá tudo errado. Aí é onde nasce uma comunidade não saudável, não fundamentada, se perdendo no entendimento de um homem. Quando que o convite é andar sobre a palavra e o corpo de Cristo. Eu sou membro da Igreja Atos e pastor da Igreja Como no Céu. E nós somos um corpo, uma igreja, junto com os demais que estão aqui nos acompanhando. Não ande sozinho. Eu acredito que é muito perigoso e corremos riscos quando nós não temos que prestar contas a ninguém. É um grande perigo, é um grande risco, e eu acredito que a gente precisa entender de uma vez por todas que no final o que vai importar não é como a gente começou, se a gente começou bem, é se a gente conseguiu terminar bem e concluir aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos.